Evangelho do dia, 18º domingo do tempo comum, Mateus, capítulo 18, versículos 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Diante da multidão que o seguiu, Jesus sentiu compaixão, curou os que estavam doentes. A palavra compaixão, do latim compassio, que significa ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa, ato de se colocar no lugar do outro, sofrer com o outro. Os discípulos aparentemente demonstraram preocupação com a multidão. Já era tarde, pedem que Jesus despeça a multidão para que possam ir aos povoados comprar alimentos. Perceberam que o povo já estava com fome, mas não quiseram se comprometer. Pensaram que o povo deveria se virar para conseguir o próprio alimento. Jesus os alerta: se o povo está faminto, o problema é nosso também. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos, ainda um pouco egoístas, disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, dava para matar a fome deles, dos 12, de Jesus e mais alguns. Jesus pede para que levem o que tem até ele. Organizou a multidão para que se sentassem. Fez oração agradecendo a Deus o alimento que tinham, partiu os pães e os deu aos discípulos para que distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobrou. Nessa pandemia, como tem sido nossa atitude? Defendemos só a nossa vida ou a vida dos outros? A vida de todos? Tem gente que não está nem um pouco preocupado porque tem alguns pães e peixes à sua disposição. Se adoecer, tem um plano de saúde, ou conhece o fulano de tal que pode dar um jeitinho para que seja atendido na frente de todo mundo. Mas não se preocupam com os que não têm os mesmos privilégios. O pão é só um exemplo, que nos ensina que se o ser humano pensasse mais no outro e partilhasse mais, haveria menos pessoas morrendo de fome à nossa volta. O egoísmo nos faz querer sempre mais e mais e só para nós. Se o outro não tem, problema dele. Mas nem sempre é problema só do outro. Pode ser que o outro não tenha, não porque seja preguiçoso, mas porque a estrutura da sociedade privilegia uns em detrimento de outros. Faz com que alguns tenham em excesso e outros não tenham nada. Veja, por exemplo, os contrastes entre privilégios de políticos e os direitos dos simples cidadãos. O evangelho deste domingo continua atual. Jesus continua pedindo que nós façamos alguma coisa em favor de seu povo. Pode ser que nós temos 5 pães e 2 peixes que dá para matarmos a nossa fome. Mas à nossa volta tem uma multidão faminta e sem o necessário. Infelizmente, nós cristãos temos muito que aprender. Dizemos que entramos na fila de comunhão, mas nosso egoísmo ainda não nos deixa viver radicalmente a comunhão com Deus e com os irmãos. Ainda vivemos uma fé de teoria,
não de prática. Peçamos juntos a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós do Covid-19 de nossas vidas. A bênção de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde, Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós, volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que o Senhor permaneça sempre contigo.